tem uma série de microcrises que podem ocasionar aqui numa solução simples, e sempre que a gente tem uma solução simples para essas microcrises, pode se transformar num problema gigantesco. O Elon Musk está implementando inteligência artificial dentro do governo, junto com a empresa. Tem uma outra empresa, acho que é a Palantir, alguma coisa assim, Palantir, para reduzir custos. Para você ter uma noção, David, eles estão chegando lá, gente. Tá chegando e-mail para os funcionários falando assim, ó, resume o que você fez na semana passada aí. E sabe o que o... Aí o pessoal tá tudo puto da vida, né? Tá falando, não, ninguém responde e tal, e não sei o quê. Porque ele realmente tá querendo cortar realmente ali muitos funcionários, né? E cortar custos. Então, pelo que a gente tá recebendo informações aqui, o Elon Musk e sua equipe está cortando 1 bilhão por dia. Mas ainda é muito pouco. Eles precisam cortar, a meta deles lá é 4 a 5. Acho que a 4 é o número mais adequado. Ele não tá conseguindo cortar, porque, já tá na casa dos trilhões. Você não acha que também é tipo uma coisa que o Trump ele tá falando muito, ele falou muito na campanha. Ele falou, ó, a gente vai valorizar o dinheiro do contribuinte. Então, às vezes, ele nesse primeiro momento, ele quer, tipo, agradar o pessoal do Bitcoin, beleza, agradou ali. Mas também ele tá tentando cortar custos para os Estados Unidos se manter, né? A taxa de juros lá tá alta, né? Lá não costuma ter taxa de juros alta. Certamente, certamente. Na verdade, Estados Unidos, eles estão nesse momento com uma dívida muito alta, né? Uma dívida nas máximas. Estão no momento com uma inflação não controlada como costuma ser nos Estados Unidos. A inflação americana costuma ficar ali por volta de 2%, até um pouquinho menos do que isso. E eles conseguem flutuar ali com uma taxa de juros bem inferior à taxa atual. Com a taxa atual, os juros da dívida crescem. Nem perto daqui do Brasil, né? Porque aqui a nossa taxa de juros é bem mais elevada. Mas para nível americano, essa taxa ela é ruim. Pensando principalmente a longo prazo, porque a dívida acaba ficando mais cara. E com esse contexto todo, certamente o governo precisa, num primeiro momento, arrumar a casa. Não tem como manter como as coisas vinham, dívida aumentando e tudo mais, porque isso tem um custo. E pode ser um custo de uma crise mais severa ali na frente, né? De uma grande depressão ali na frente. Então, é preciso ajustar isso. Acho que o governo o governo americano está preocupado com isso também, mas também tem um outro ponto. O Trump tem comprado muita briga. E são brigas inflacionárias. Se a gente for analisar, e tudo isso corrobora para dívida aumentando. É um problema fiscal contratado quando se compra muita dívida, muita briga inflacionária. Por exemplo, a briga com os imigrantes, eu não estou entrando no mérito aqui da briga dos imigrantes, tá? Eu só estou falando em termos econômicos. Se eu tiro, por exemplo, na briga total ali dos imigrantes, mão de obra dos Estados Unidos, vamos supor que eu, sei lá, tô tirando imigrantes do país, alguns aqui porque realmente não estavam contribuindo, etc, né? Ou tem N motivos aqui, mas parte desses imigrantes, pela minha regra aqui, está saindo e eles faziam parte de uma força de trabalho. Ou seja, eu não tinha essa força de trabalho aqui, assim como acontece em várias cidades no Brasil, que o Brasil às vezes precisa importar mão de obra porque o brasileiro não quer trabalhar em determinadas funções. Nos Estados Unidos acontece muito isso. E quando eu tenho uma escassez de mão de obra, eu só consigo mão de obra pagando muito mais. E pagar mais significa inflação. Porque é o custo maior para produzir, é o custo maior para a empresa precisa repassar, lá na ponta final, aumenta o preço para o consumidor, tem inflação. Então, isso é inflacionário, por um ponto. E outra questão que é inflacionária, diretamente, é a briga das taxas, né? As famosas taxas do Trump aí em China, Estados Unidos, México, Canadá, Ele brigando toda hora. zona do euro lá, né? Europa. Ele tá impondo taxas num primeiro momento, depois ele retira, vira aquela confusão, né? Agora vai ser menos, agora eu retirei, agora eu dei um tempo. Mas tudo isso é inflacionário. E tudo isso preocupa o mercado também e traz uma preocupação não só de curto prazo, como de médio e longo prazo, porque vai se refletir nessa dívida total dos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu acho que sim, tem esse ponto de que precisa muito organizar a casa, mas ao mesmo tempo eles não estão fazendo só isso, eles estão comprando algumas brigas que estão meio que compensando isso de organizar a casa, e aí isso pode ser um pouco mais perigoso pensando a médio prazo, né? Então, eu acredito que sim, o governo está trabalhando nesse aspecto, né, o governo americano, mas eles precisam se preocupar com o todo, né?
com o resultado do todo, o resultado de todos os esforços deles ali na frente, porque pode custar bastante caro, sim. É uma dívida 35 trilhões de dólares, né? Coloca uma taxa aí de 3, 4% ao ano. 4,5, enfim. Então você vê, é um absurdo que eles têm que ficar ali colocando, né? Girando, né? Essa taxa aí. Então, por isso que muitas pessoas acreditam que pode vir uma crise, David. Eu vou jogar uma bomba aqui, gente. Crise de 1929, né? Tem o Faca, que é um economista, empresário aqui do Brasil. Ele está sempre aqui, o Roxo também. Eles falam muito disso, né? O Faca já trabalhou anos em Wall Street, bem legal assim a história dele. Legal. E eles acreditam que vai ter uma crise igual 1929, porque tudo tá corroborando, né? Eu vou dar aqui alguns dados. O Fed vai vencer 9 trilhões de vencimento do Fed. O Fed tem que pagar esses 9 trilhões. Alguns indicadores, o ouro tá muito caro. Bolsa muito esticada lá dos Estados Unidos. Aqui a bolsa tá barata aqui do Brasil, gente. Se cair tudo, a gente vai cair menos porque ela já tá bem no chão. Um grande investidor também, ele tá investindo como se houvesse uma crise amanhã, que é o Warren Buffett. Ele aumentou caixa, o caixa dele tá 4 vezes do que do ano passado. Aumentou muito, assim. Ele parou de comprar ações, ele vendeu ações. Ele tá se posicionando muito em título curto. Você vê que é possível, David, ter uma crise ou não? Você acha que, tipo assim, sempre vai ter esses ruídos mesmo, assim, mas no final das contas, dá tudo certo. É curioso, né? Pegando esse gancho do Buffett, só uma observação, o pessoal tem feito uma brincadeira do caixa do Buffett, que o caixa do Buffett, o caixa da Berkshire Hathaway, né, que é a empresa dele, tá hoje maior do que o caixa de dólar do Brasil. São 334 bilhões de dólares do caixa da Berkshire, do Buffett, contra 330 bilhões do caixa do Brasil, né, das reservas brasileiras, para ver o tamanho do caixa, a proporção disso, tamanho do caixa do Buffett, né. O que eu acredito em relação a isso, né? Primeiro, a economia, ela sempre se movimentou, historicamente, em ciclos. Então a gente já conhece os ciclos econômicos. Para a galera que estuda muito Bitcoin, né? A gente tem os ciclos do Bitcoin. Os ciclos econômicos eles são um pouquinho mais demorados do que os ciclos do Bitcoin. Os ciclos do Bitcoin a gente pode trazer aqui como algo que acontece de 4 a 5 anos, né? A cada 4, 5 anos. Os ciclos econômicos, eles costumam durar aqui, a gente tem uma crise por década praticamente. A gente for analisar, nós tivemos uma crise pegando aqui tempos mais recentes, né? Crises mais contemporâneas. Década de 80 teve crise forte. Década de 90 teve crise. 2000 teve crise lá, bolhadas.com. 2000 e final da década de 2000, final de 2000 ali, né? Foi 2008 para 2009 a gente teve a crise subprime lá nos Estados Unidos também, que acabou se tornando uma crise global. Aí depois veio a crise da Covid, né? Que aí a gente até pode trazer aqui, né? Pô, mas crise da Covid não tem nada a ver com economia, não. Bagunçou a economia igual. E continua a gente tendo uma crise por década igual, né? Esses ciclos, eles se repetem. E também tem os ciclos de 100 em 100 anos. Né? Os mais estudiosos da economia falam de ciclos de 100 em 100 anos. Né? Que as coisas se repetem. Tem a teoria do pêndulo, inclusive, pêndulo político, né? Que o mundo ele vai muito para um lado esquerdo, depois ele volta muito para o lado direito e etc. Ele nunca vai parar no centro. Ele está sempre indo muito mais para os extremos. E é a história se repetindo. Né? São diferenças de gerações e histórias se repetindo. E o que a gente tem lá 100 anos atrás? Qual era o ambiente 100 anos atrás? Nossa, bem muito diferente, né? Muito diferente. Bolsa americana, por exemplo, as bolsas pelo mundo, elas estavam pujantes, a gente tinha ali um mercado andando bem até 1929. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, né? Não significa que em 2029 exatamente a gente vai ter os 100 anos. É aproximado, né? Pode ser que seja 2026, 27, enfim. Mas existe uma tendência histórica disso acontecer, né? Por essa teoria dos ciclos, não é escrito na pedra, mas faz bastante sentido, de que a gente possa ter uma crise novamente, talvez a magnitude da crise de 29. Em breve. Não sei se ano que vem,
não sei se no outro. Nesse momento eu não vejo sinais de recessão. Se a gente pega os indicadores que precedem uma grande recessão, uma grande crise, nós não temos eles apontando para isso. Só que isso vira muito rápido. Em questão de um semestre, a gente pode ter indicadores apontando e pode ser que já seja irreversível. Então eu acredito que, apesar de no momento eu não enxergar isso, pode sim acontecer. E eu queria falar também sobre, aproveitando esse gancho, né, de crise e tudo mais, o mundo ele tá muito leve, né, assim, no sentido de tá tudo uma festa, dívidas nas alturas, as dívidas das economias, a gente tem esse problema da dívida americana, que é a maior economia do mundo, na China a gente tem sérios problemas também em relação a dinheiro jorrando da parte do governo e tudo mais. Europa, a produtividade diminuiu muito e a gente sabe que o mundo não é sustentável com a produtividade reduzindo, ela precisa aumentar, inclusive. Em diversos países a produtividade diminuindo. Aqui no Brasil a gente encontra problemas, por exemplo, de mão de obra. O mercado de trabalho está passando por uma grande transformação. A gente pode elencar aqui N fatores para que isso possa estar acontecendo, né? Dentre eles, baixos salários, etc., que o pessoal reclama muito. Sim, são componentes. Mas a gente tem uma série de microcrises que podem ocasionar aqui numa solução simples. E sempre que a gente tem uma solução simples para essas microcrises, pode se transformar num problema gigantesco. E aí sim a gente pode ter uma grande crise global, por exemplo, uma crise sistêmica. E agora, sobre o Buffett, é interessante a gente observar o seguinte: ele utiliza uma estratégia que é uma estratégia de caixa. Por que o Buffett tem um caixa hoje que está nas alturas? É simples. É só a gente observar historicamente o que o Buffett faz conforme os ciclos da bolsa. Quando a bolsa está mais cara, o Buffett aumenta o caixa dele. Quando os ativos estão... Como é que a gente identifica? É pelo índice? Também. Mas principalmente pelo preço, o price earnings, né? Valuation, né, da empresa. O valuation das empresas. Então hoje as empresas americanas elas estão negociando lá um price earnings, né, um preço sobre lucro, de aproximadamente 26, 27. Nossa. Na média, a média do S&P. Lá nos Estados Unidos, o comum é algo em torno de 19 a 23. Ou seja, está bem acima da média. O que o Buffett naturalmente vai fazer? O que gestores... Ele quer que o dinheiro dele rende, né? Exatamente. Então ele vai tirar porque ele liga o alerta. Cara, tá acima da média. O que acontece, geralmente? Retorno às médias. Então ela vai estourar para cima da média. Se vier uma grande crise, ela vai vir para baixo das médias, para depois ela voltar para a média. Então, primeiro a euforia, depois o desespero, depois ela volta para a média. É isso que o Buffett está esperando. Ele sabe que nós estamos mais próximos agora de uma crise do que um ano atrás. Verdade. Por isso que o caixa dele está maior hoje do que estava um ano atrás. E o engraçado, né, que muita gente fala assim, mas tá fazendo isso daí, mas também ele tá sendo... Tá ganhando por deixar, né? Se você for ver as empresas, algumas empresas lá pagam 1% de dividendo, às vezes até menos, e ele tá recebendo 4%, então o dinheiro dele tá sendo muito bem rentabilizado em dólar, né? Em dólar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.